Vamos aos Estados Unidos, Henrique André, o Fluminense faz história, o futebol brasileiro também. 2 representantes na fase quartas de final da primeira Copa do Mundo de Clubes. Um abraço a você, Henrique. Fala, Cirilo, um abraço pra você, pra quem tá acompanhando agora a nossa turma do bate-bola aqui nos Estados Unidos, 5 horas, 30 minutos, 30 graus neste momento. E o Fluminense, como você disse, fez história e uma vitória gigantesca da equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho. Derrotou a Inter de Milão, nada mais, nada menos que a vice-campeã da Liga dos Campeões, né? A gente já tinha visto o Botafogo derrotar o PSG, o atual campeão, mas o Botafogo ficou pelo caminho e essa vitória do Fluminense faz com que ele avance às quartas e se junte ao Palmeiras como os 2 representantes do futebol sul-americano aqui na competição, aqui nos Estados Unidos. Primeiro gol do Cano e o segundo do Hércules já nos acréscimos. Mas, Cirilo, a gente tem que destacar também as grandes atuações de Thiago Silva, o Fábio fazendo milagre mais uma vez e o Travessão fazendo parte, né, do Fluminense, do time do Fluminense também, que contou com a sorte e também com a competência. De cara, vamos acionar o Renato Gaúcho, porque falou após o jogo e o treinador do Fluminense destacou a força do elenco e a importância desta classificação. Vamos ouvi-lo. Nós tínhamos que errar o menos possível, erramos pouco. Tivemos poucas oportunidades, mas as oportunidades que nós tivemos, nós conseguimos fazer os 2 gols que nos deram a classificação. Então está de parabéns o grupo. Apesar do pouco tempo, eles acreditaram no novo esquema, conversei bastante com eles. Nesses últimos 3 dias eu coloquei na cabeça deles que dava, nós íamos respeitar. A Inter é uma grande equipe, tem muito mais dinheiro que a gente, mas dentro do campo sempre são 11 contra 11. Então a minha equipe se entregou, se dedicou, se concentrou, ficou focada. Realmente esse grupo está de parabéns também ao nosso torcedor pela festa. Nossa torcida no Brasil também tem que comemorar bastante, porque nós estamos nas quartas de final onde muita gente não acreditava na gente. Eu acho que o futebol brasileiro vem mostrando a força dele, né? Eu falo que os clubes brasileiros ficam atrás dos clubes europeus na parte financeira. Eles têm as condições de contratar os melhores jogadores do mundo, mas dentro do campo é a entrega, é a dedicação, são as atitudes. É isso que sobrou para o meu time hoje. Então, meu time soube se defender, soube sofrer em alguns momentos do jogo, e na hora certa nós matamos o jogo. Então, é uma equipe bastante consciente, uma equipe que escuta bem o que a gente pretende fazer dentro do campo, eles executam e os resultados estão aí. Tá aí o Renato, estão deixando o Renato sonhar, hein? Felizão da vida com a classificação do Fluminense e parabenizando o grupo, principalmente por ouvi-lo e por acreditar que é possível, né? Então o Fluminense desbancando nada mais, nada menos que o atual vice-campeão da Liga dos Campeões. O Fluminense que agora aguarda o vencedor de Manchester City e Al Hilal, esse jogo hoje às 10 da noite em Orlando, e vai ser o adversário na próxima sexta-feira, 4 de julho aqui nos Estados Unidos, o dia da independência, e o Fluminense vai entrar em campo às 4 da tarde para enfrentar o vencedor de City ou Al Hilal. E o Palmeiras, que vai enfrentar o Chelsea, ele volta a campo também na sexta, feriado aqui, o Independence Day, às 10 da noite na Filadélfia. E amanhã, para fechar os duelos das oitavas, teremos às 4 da tarde o Real Madrid enfrentando a Juventus, outro confronto gigantesco de europeus, um vai ficar pelo caminho e o outro vai prosseguir, e às 10 da noite o Borussia encarando o Monterrey. Bom, a Itatiaia, a rádio dos grandes eventos, segue direto dos Estados Unidos, levando todas as informações deste Mundial que tá quente pelando por aqui, viu, Cirilo? Um abraço pra você. Abraço, Henrique. Obrigado, Henrique André, com a cobertura especial da Itatiaia, direto dos Estados Unidos. Importante falar de alguns personagens, né? O Renato Gaúcho, claro, com um bom trabalho coletivo hoje, a estratégia. Claro, né? O jogo de futebol tem suas variáveis, o Fluminense sobreviveu a um segundo tempo de muita pressão, mas marcou no comecinho, marcou no final e desbancou a atual vice-campeã europeia. Fim de papo, o Fluminense está classificado e faz história. Importante falar da bola que o John Arias está jogando essa temporada. É um dos principais jogadores do futebol brasileiro na atualidade, futebol sul-americano na atualidade, e vou ficar muito surpreso se o Arias voltar para concluir a temporada no futebol brasileiro, né? Porque o que esse cara tem jogado, muito provavelmente, propostas vão se acumular depois dessa Copa do Mundo de Clubes com muita justiça. E importante falar sobre o Fábio, que em setembro completa 45 anos e é um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, né? Da atualidade que esse cara tem jogado, tem pouquíssimo goleiro do nível do Fábio, aos 44, quase 45 anos.
que o Fábio tem jogado é algo impressionante. E enquanto muitos goleiros aí que têm 7, 8 anos menos que o Fábio, nesse momento acabam perdendo um pouquinho de fôlego, né? Tecnicamente acabam caindo um pouquinho, com limitações físicas. O Fábio não parece baixar o nível, parece jogar até quanto quiser. 44 anos, completa 45 em setembro, no final de setembro, daqui exatos 3 meses, e segue absolutamente decisivo. Não dá para tratar com normalidade o que o Fábio faz em todos os níveis, né? Agora estamos vendo o Fábio jogar no nível internacional, jogando a Copa do Mundo de Clubes no futebol brasileiro nos últimos anos também. Incrível, impressionante. Parabéns aí ao Fábio, ao Fluminense, ao Renato Gaúcho, ao Arias. Um baita trabalho hoje, o Fluminense faz história e o futebol brasileiro também.